Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre, amém? Ela se renova sobre a minha vida, sobre a tua vida, todos os dias, todas as manhãs, amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, e se a gente fosse dar um título para isso, eu colocaria assim: me converti, e agora? Então fala para o seu irmão isso. Me converti, e agora? Acho que essa é uma grande questão, que muitas vezes a gente fica pensando nisso, ou às vezes age sem pensar, é o que é pior ainda. É uma questão para a gente pensar, sempre, né? Que eu e você devemos pensar nisso todo dia. Eu sou cristão, e agora? O que eu tenho que fazer como cristão? Amém? Então eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias, no livro de Efésios. A gente vai seguir bastante no livro de Efésios. A gente vai começar no capítulo 2. Eu estava pensando, meditando nessa palavra e fiquei pensando depois, nossa, parece que eu vou pregar a mesma coisa que eu preguei esses dias. Mas um homem de Deus, não lembro quem foi, que falou o seguinte: se uma mensagem não pudesse ser repetida, ela não devia nem ter sido pregada a primeira vez. Então, se a gente não puder repetir uma mensagem, é porque a gente não devia nem ter pregado ela a primeira vez. Mas não é totalmente igual, mas no fundo ela é muito parecida com o que a gente já vem falando. Na verdade, é uma continuação aí do que o Mateus falou domingo passado, e do que o pastor falou, do que tem sido falado, do que a nação está precisando, do acampamento, né? Desde o acampamento. Quem lembra do acampamento? Quem foi no acampamento aí? Foi sobre o que é o acampamento mesmo? Efeito 714 era o título, né? O tema. E o que é o efeito 714? Isso. O que mais? Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tem uma série de passos aí, né? Primeiro, o povo que chama pelo nome de Deus. Nós somos o povo, amém? Não fala, a Bíblia não fala se o povo que ainda não me conhece se converter. Não. A Bíblia fala se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então a responsabilidade é nossa, amém? Então, como crente agora, e agora? O que eu faço? Né? Me converti. Eu fui encontrado por Jesus. E eu me deixei levar. Amém? Me apaixonei pelo Senhor e me entreguei. Me rendi. Entendi o sacrifício da cruz. Entendi que tudo aquilo foi por mim. E agora? Então, em Efésios 2, a gente vai ler do 1 ao 6. Amém? Então, a palavra de Deus fala assim: e vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uau! Amém? O Senhor Jesus teve misericórdia de nós enquanto a gente ainda estava morto. Ontem eu estava conversando com o Bruno, ele estava me contando, né, de um episódio lá que ele viu, um filme que ele assistiu, e falar sobre zumbi, né? Ele estava até contando assim, tipo, foi um filme louco, que chamou atenção, né, Bruno? E quantos aqui nunca viram um filme de zumbi? Eu já vi alguns. É aterrorizante, né? Mas o zumbi, o que é um zumbi? É um morto-vivo, né? É um ser humano que está morto
e está morto. Só que ele ainda vive, né? Entre aspas. Então a gente, antes de conhecer a Cristo, nós éramos como zumbis. E aqui ainda Paulo fala assim, entre os quais nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza. Antes ele fala assim, ó, em outro tempo andado segundo o curso deste mundo. A gente andava e fazia as coisas meio que no piloto automático. É ou não é? Quantas vezes a gente fez besteira, a gente foi na onda, sabe aquelas brigas de torcida? Quando a pessoa, um começa a brigar com o outro, de repente tem um monte de gente batendo e já não sabe nem por que mais que está batendo, já não sabe nem quem é mais do mesmo time, e fica aquela pancadaria. São levados pela mesma, todo mundo é levado pela mesma onda. E isso é perigoso, porque o mundo lá fora, a onda do mundo leva para onde? Para onde? Para o inferno, né? Para a morte eterna. Acaba. E nós antes estávamos assim, mas agora não. Então fala assim comigo, agora não. Um dia foi assim. Fala isso. Um dia foi assim, mas agora não. Agora o que aconteceu? Jesus Cristo me vivificou. Amém? Você foi vivificado em Jesus. Então você não é mais um zumbi, não é mais um morto-vivo, não é mais alguém guiado pela onda do mundo, mas você é um ser vivo. Amém? Você está vivo. Você tem vida de Deus na sua vida. Agora pula comigo lá para 2:19. Efésios 2, versículo 19. Aí Paulo continua falando, ó. Assim que já não sois estrangeiros. 2:19, Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra, a pedra de esquina, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém? Glória a Deus, sim ou não? Antes a gente estava afastado de Deus, a gente estava seguindo o curso desse mundo, totalmente sem esperança, vivendo a vida louca, cantando aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida me leva eu. E não importava muito o que acontecia. Mas agora não. Agora, como vivificados, a gente foi feito nós temos paz com Deus novamente. Amém? Antes a gente estava brigado com Deus, agora a gente tem paz com Deus. E nessa paz com Deus, nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas nós somos concidadãos dos santos. Amém? Nós somos concidadãos, nós pertencemos à mesma cidade, nós temos a mesma cidadania do apóstolo Paulo, do Estevão, que morreu, foi um primeiro mártir, de Tiago. Nós somos concidadãos de Jesus. Você já pensou nisso? Você tem a mesma cidadania, você veio da mesma cidade. Amém? Você é nova criatura. Só que aí ele fala assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado. Então todos nós, como novas criaturas, a gente precisa de um ajuste aí. Então faz assim comigo, ajuste. Eu não sou engenheiro, né? Não sou pedreiro, não sou mestre de obras, só que eu gosto de fuçar as coisas, né? Mas assim, a pedra angular é a pedra de esquina, né? Não sei se todo mundo aqui já viu algum pedreiro assentando numa parede, né? Sim ou não? Quando ele quer manter uma coisa reta, o que ele faz? Ele levanta primeiro um pedacinho não, Paulão? O Paulão já levantou vários muros, a gente viu bastante, né? Ajudou também o pai do Paulo a levantar o muro, né? O que ele fazia? Ele levantava uma esquininha, e lá naquela esquina ele ia colocando os tijolos, ia prumando, ia batendo prumo naquilo ali.
depois que ele faz a esquina, ele segue uma linha. E essa linha permite que ele faça com que todos os outros tijolos vão em linha. E você segue um prumo. Jesus Cristo é a pedra angular, é a pedra de esquina. Ele foi colocado como pedra de esquina na obra da casa de Deus. E nós somos o quê? Tijolo. Eu e você somos tijolo nessa construção. Só que a gente precisa se ajustar à pedra de esquina. Se eu e você, a gente não se ajustar na pedra de esquina, a nossa tendência é o quê? Voltar a ser um morto-vivo. Isso é muito sério. Porque se eu e você não assumirmos que nós precisamos nos conformar à pedra de esquina, e isso, assim, todos nós devemos nos conformar à pedra de esquina, sempre, né? A gente nunca pode pensar que a gente já está bom o suficiente. Deus sempre quer fazer algo mais, porque a gente pode render muito mais na mão de Deus. E outra coisa, meu irmão, minha irmã, o seu ministério, a sua vida, da sua vida, do seu ministério, do serviço que você vai desempenhar na terra, na igreja, depende de outras vidas. Então, se você não fizer bem o seu papel, outra pessoa vai sofrer. Por isso é muito sério. E a pedra de esquina é Jesus. Então, como a gente precisa de ajuste, sim ou não? Quando você começa a olhar para Jesus, por isso que a Bíblia fala, né? Primeiro eu tenho que me humilhar, depois eu tenho que orar, depois eu tenho que fazer o quê? Buscar a face de Cristo. Você consegue olhar nos olhos de alguém que você ofendeu? Sim ou não? Você consegue olhar nos olhos de alguém que você sabe que aquela pessoa vê em você algo que você fez de errado? Vamos dizer assim, um caso extremo, né? Uma traição. O marido traiu a esposa, ou então a esposa trai o marido. Você acha que ela consegue, num primeiro momento, ou o traidor consegue, num primeiro momento, olhar nos olhos da pessoa que traiu? Por que não? Porque a gente se sente indigno. E o pecado nos afasta. A mesma coisa é com Deus, com Jesus. Se eu e você não estivermos buscando a santidade, se eu e você não estivermos buscando nos conformar, nos ajustar com a pedra de esquina, a gente não consegue olhar para a face de Jesus. E é olhando para a face de Jesus que eu vou ver aquilo que eu preciso mudar. É contemplando a face de Jesus, eu olho para ele, puxa, como ele é lindo. Olha só como ele é perfeito. Olha só como ele fala. Olha só como ele age. Olha como ele perdoa. Olha como ele é bonito, como ele é misericordioso. Olha como ele ama. É olhando para a face de Jesus que a gente começa a ver como a gente precisa mudar. Então, por isso que se eu me humilhar e orar, somente não basta. Eu preciso buscar a face do Senhor. Porque é buscando a face do Senhor que eu vou ver os maus caminhos na minha vida. E aí eu vou ver que eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Então aqui Paulo está falando que essa pedra angular, pedra de esquina é Jesus, e eu preciso me conformar a ela. Agora pula comigo para o capítulo 4. Efésios 4:1. Cutuca o seu irmão aí, não deixa ele viajar não. Amém? Fala para o irmão aí, presta atenção, irmão. Fica ligado. A palavra do Senhor. Amém? Não despreze. Amém? Fala assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O que isso quer dizer? Nós fomos chamados, sim ou não? E como chamados, a gente tem que andar de maneira digna. A gente tem que andar de tal forma que as pessoas olhem para a gente e falam, puxa, ali vai um cristão verdadeiro. E não por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente mostra, por aquilo que a gente demonstra na nossa vida.
Não adianta nada a gente fazer evangelismo, a gente falar de Jesus para as pessoas, e quando você está perto de mim, lá no meu trabalho, ou então no supermercado, ou então quando alguém fura a fila na minha frente, me fecha no carro, e eu falo mal, eu brigo, eu xingo, não adianta nada. Não adianta aquilo que sai da minha boca. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: esse povo, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta nada eu e você ficar falando para Deus: Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, santificado seja o teu nome, quando a tua vida não condiz com o que você está falando. Enquanto a gente andar assim, a gente está se enganando, a gente está enganando os outros que estão olhando para a gente, e o amor de Deus não está em nós. Isso é muito sério. Eu e você precisamos olhar para Jesus, que é a nossa pedra, e nos ajustar a Ele. E Paulo está falando aqui: eu o preso no Senhor, rogo a vocês que vocês andem de modo digno da vocação. Vocês foram vocacionados para fazer diferença nessa terra, então vamos andar de modo digno. Cutuca o seu irmão e fala para ele isso: vamos andar de modo digno, irmão. Vamos andar mostrando para as pessoas que Jesus é vivo, que Jesus vive e faz a diferença na minha vida. Amém? Quem quer fazer isso? Eu quero. Aí ele continua: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A gente tem que ser humilde para suportar os outros. E suportar não é: eu suporto aquela pessoa. Ou então: eu não suporto aquela pessoa, me olha estranho. Quando ele abre a boca, misericórdia. É isso, suportar? Suportar é dar o suporte, né? É ajudar com que aquela pessoa desenvolva o chamado dela. Amém? É você dar o suporte para que ela suba. Não é suporte? Isso aqui não é um suporte? Opa, então eu vou subir no suporte, assim enxergo melhor vocês. Amém? Para eu dar o suporte para alguém, eu preciso ser humilde. Porque se eu não me humilhar, se eu não for humilde, eu não vou querer que ninguém passe de mim. Sim ou não? Então eu e você precisamos nos humilhar. Primeira coisa, ser manso. Manso não é aquela pessoa que já retruca, né? Não, comigo é assim, irmão. Falou torto, eu respondo na mesma moeda. Jesus faria isso. Manso. Você sofre o dolo, né? Você sofre calado. Você é confrontado, assim, você é zombado e não retruca na mesma moeda. Suportando uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito Santo é tanto para nós aqui, mas ela é em primeiro lugar minha e do Espírito Santo. Não tem como nós todos aqui estarmos em unidade no Espírito, se eu e você não temos unidade no Espírito sozinhos. Se eu e você não tivermos unidade no Espírito Santo, ou seja, ser um com o Espírito Santo, não tem como a gente chegar aqui e ser um, todos nós. Não tem como haver unidade, se não tiver unidade em primeiro lugar com o Espírito Santo. Vínculo da paz. Quando você peca, você sabe que você fez caca. Sim ou não? Você sabe que você fez besteira, vem aquele peso da consciência, é a falta de paz. O pecado tira a tua paz. O vínculo que nos mostra que a gente está bem com Deus ou não é a paz no coração. Se eu tenho paz com Deus, se eu posso chegar para Deus e olhar nos olhos dele, apaixonado. Se eu consigo olhar nos olhos de Jesus, é porque eu estou em paz com Ele. Amém? O vínculo da paz é muito sensível. É sensível a qualquer tipo de pecado, meu irmão. Se você falou mal de alguém, que nem hoje eu fiz uma besteira, irmãos, já falei aqui, vou falar de novo, né? A gente estava assistindo lá, Globo News, né? Estava passando lá os políticos e tal, e tinha um político lá que, misericórdia, irmão. Pessoa assim, não pode falar o que está falando, não tem moral para falar o que está falando. Na verdade, ali é difícil, né? Que você põe a mão no fogo pela pessoa. Mas aí eu me indignei com aquilo, de ver aquele homem falando e defendendo tanto, né?
que eu falei uma palavra lá, nem lembro o que foi, mas eu falei uma palavra feia pro cara, não foi um palavrão, mas foi assim, pô, esse cara não presta, uma coisa do tipo. Vocês lembram, Júlio, o que eu falei? Esse cara não presta. Aí o Davi começou, esse cara não presta, esse cara não presta. Aí os filhos expõem o nosso pecado, né? Na hora eu falei para ele, filho, não quero que você fale. Por quê? Você falou, né? Filho, papai errou. Papai te pede perdão agora, porque o papai não devia ter falado assim desse homem. Mas a gente é levado pela carne a pecar. Por isso que a gente precisa o tempo inteiro estar, ai Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de louvores, e louvar o Senhor, e se trancar no quarto, meu irmão, não assistir esse tipo de coisa, que você sabe que você vai pecar. Se você sabe que você vai pecar, se começar a ver alguém defendendo uma coisa que você é contra, não assista. Eu não é. Mas enfim, graças a Deus eu sei que Deus me perdoou, porque eu me arrependi, né, e creio que o Davi também me perdoou. Mas enfim, as pessoas estão olhando a gente. Continuando. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Meu irmão, existe só um corpo. O corpo de Cristo é um só. Não tem vários corpos. É um corpo só. Amém? Não importa a placa da igreja. O corpo de Cristo é um. Ele continua. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Existe um único Senhor, que é Jesus Cristo. Amém? Uma só fé. A unidade da fé. Todos nós devemos crer da mesma maneira em Jesus. Crer que Jesus é o Senhor. Amém? Uma só esperança. Um só batismo, né? Não existe outro batismo. Existe um só batismo. Batismo, né, que Jesus ordenou. Né? Que ele falou, portanto, vocês têm que fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando eles a tudo que eu vos ensinei. Existe um único batismo, em Jesus. Quando a gente é batizado, a gente é imerso em. Então, quando a gente é batizado, a gente está sendo imerso em Jesus. Isso é poderoso demais. Quem foi batizado aqui? Você foi imerso de Jesus, você se imergiu em Jesus. Você está dentro de Jesus, meu irmão. Você está escondido em Jesus. Amém? Isso é o batismo. Você está escondido do pecado. O Senhor Jesus te escondeu nele. Amém? Você tem uma solução. Você não é mais morto, que vivia segundo a ordem desse mundo. Se o mundo peca, então eu também tenho que pecar. Eu não consigo viver sem pecar, porque eu estou escravo do pecado. E assim eu vou vivendo sem me ver livre do pecado, porque eu não consigo. Não é mais assim. Você foi vivificado, agora você tem escolha. Você tem uma escolha de não pecar. Existe um lugar onde você está escondido, que é no Senhor Jesus. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Nosso Deus está nos céus. Né? Jesus é por nós, a gente pode usar o nome de Jesus, e nós temos o Espírito Santo aonde? Aonde o Espírito Santo de Deus está? Dentro de nós. Nosso Deus está sobre nós, é por nós e está em nós. Esse é o nosso Deus. Eu tenho motivos para viver uma vida plena em Deus, eu tenho motivos para viver uma vida cheia de Deus, eu tenho motivos para viver uma vida diferente das pessoas que estão lá fora, para que elas possam ver a luz de Cristo. Amém? A Bíblia fala que nós devemos ser luzeiros nesse mundo. O luzeiro, ele incomoda tanto que até o cego enxerga. Você já fecha o olho assim e olha para a luz. Você não vê a luz? Sim ou não? Você vê, você sente, você tem sensibilidade à luz, de certa forma. Então a luz, você tem que ser uma luz tão forte, meu irmão, que até o cego vai ver. E o que eu estou querendo dizer com isso? A Bíblia fala em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século, Deus com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. A luz do Evangelho de Cristo é você, sou eu, nós somos a luz do Evangelho de Cristo. Não é algo sobrenatural. A gente tem mania de achar que tudo é sobrenatural. Não é, meu irmão. É muito natural. A gente vai continuar lendo aqui, você vai ver que tem muita coisa aqui que é totalmente natural.
é postura minha e sua, são escolhas que nós fazemos diariamente, que vão mostrar a luz de Jesus. E essa luz vai ser tão forte que até o cego vai enxergar. E esse cego vai querer Jesus. Amém? Continuando. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A graça de Jesus foi derramada sobre todos nós. Mas para cada um ela caiu numa medida. Cada um tem uma graça aqui diferente. A tua graça, Paulo, é diferente da minha. Amém? A graça de cada um de nós é diferente, mas Deus deu uma medida de graça. Jesus deu essa medida de graça. E graça o que é? Graça é fazer com que os outros achem beleza naquilo. Você vai ser agradável aos olhos de quem estiver perto de você. Quando você está perto de uma pessoa que é indesejável, seja lá qual for o motivo, às vezes é uma pessoa que fala muito palavrão. Quando você está perto de uma pessoa assim, se sente graça? Não. Agora, quando você está perto de um irmão, você encontra um irmão no mercado, às vezes você nem sabe que é irmão, mas você encontra uma pessoa, você começa, puxa, essa pessoa é diferente. Você acha graça nela. É uma medida de graça que Jesus colocou em cada um de nós. E essa graça, ele continua. Por isso diz, subindo ao céu, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A graça que Jesus distribuiu para cada um de nós são dons. Dons que cada um de nós tem. Você tem dons que Deus te deu. Não importa o que o mundo fale. Não importa às vezes o que a sua família pense. Ou até mesmo você pensa de você. Você tem dons. Você tem talentos. Você tem graça. Para ser usado na mão de Deus. Para fazer a vontade de Deus. Ora, isto ele subiu, que não é, senão também que desceu, que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores ou mestres. O próprio Deus separou pessoas, como a gente viu ontem, né? Apóstolo, o que é o apóstolo? Quem estava na célula ontem sabe, né? Enviado, né? Então, alguns têm o chamado para ser enviado. Outros são evangelistas, profetas, mestres. Cada um de nós aqui, cada um de nós tem um chamado. Tem um dom que Deus deu. Sim ou não? Você crê nisso? Então, o que você está fazendo com isso? Me converti. E agora? O Senhor Jesus desceu à mais profundeza, né, da terra, foi até o inferno, pegou a chave do cativeiro e deu dons aos homens. E o que eu e você temos feito com esses dons? Como a gente viu, né, ontem na lição também da célula, o batismo no Espírito Santo, eu posso usar ele para alguma outra coisa que não seja para ser testemunha de Jesus? Não tem serventia que não seja ser testemunha. Os dons que Deus te deu, os talentos, a graça que Deus derramou sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, é para você ser testemunha. É para você ser luz nessa terra. É para você brilhar sobre as pessoas. Amém? Aí ele continua, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério da edificação do corpo de Cristo. O Senhor te chamou, colocou dom em você, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, se você e eu não tivermos realizando a tarefa que o Senhor nos deu, o que acontece com o corpo? O corpo inteiro vai sofrer a falta daquele dom. O corpo inteiro vai sofrer a carência que você está deixando de fazer. Sim ou não? Então, você tem responsabilidade, meu irmão, no crescimento do corpo, no ajuste do corpo. O Senhor quer o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Aí ele continua, até que todos cheguemos à unidade da fé. Existe uma só fé. Até que todos nós cheguemos a essa mesma unidade de fé.
Aí ele fala, e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Existe um crescimento dentro do corpo de Cristo, que a gente só vai alcançar no corpo de Cristo. Então não existe essa história de, não, eu me converti, mas eu não preciso da igreja. Eu não preciso ir na igreja. Não existe isso, meu irmão. Você precisa do corpo, porque é no corpo que você vai ser aperfeiçoado. É no corpo que você vai enfrentar situações onde você vai ser lixado às vezes. A pessoa pega no seu calo, chuta a sua canela, e aí você tem que exercer misericórdia, exercer perdão. Mas se você longe do corpo, você não cresce. Você vai ficar pequeno espiritualmente. Imagina a seguinte situação, aqui ele continua, né? Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Se você não conhecer Jesus, meu irmão, é como o Marcelo falou ontem, na célula, você só ama quem você conhece. Sim ou não? Você ama qualquer pessoa na rua, por exemplo, ele deu um exemplo, se você vê duas pessoas, você vê um parente seu, e uma pessoa estranha, desconhecida na rua, você ama as duas da mesma forma? Ou uma delas vai saltar aos teus olhos diferente? Por quê? Qual é a diferença? É o quanto você conhece aquela pessoa. Então, meu irmão, se nós não formos ajustados, se nós não andarmos no corpo de Cristo, se a gente não crescer na medida da estatura de Cristo, nós não vamos conhecer Jesus. E não conhecendo Jesus, o que acontece? Eu não amo Ele. Eu posso dizer de boca, mas eu não vou amar Ele de verdade, porque eu não conheço. Muitos de nós assustamos com certas facetas de Jesus. É ou não é? Quando você começa a ler a Bíblia, você vê no momento que ele chega dentro do templo, e ele pega um chicote e começa a bater nas pessoas, e pensa, uau! Se você não conhecer essa faceta de Jesus, você vai se assustar com o que às vezes ele vai pedir para você fazer na sua vida. Se você você olha para Jesus, naquele momento, aquela passagem que o jovem rico chega para Jesus e fala, bom mestre, o que eu tenho que fazer para chegar até o reino? Olha, você tem que cumprir os mandamentos. Mas eu faço isso desde pequeno. Legal. Então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Se fosse comigo, talvez eu falasse, cara, vamos para a minha igreja, velho. Rapaz, olha o dízimo que esse cara vai dar. Como a gente vai ser abençoado? Não é? Aí Jesus na hora resistiu ele. Se você não conhece Jesus, você vai ficar assustado. E para conhecer Jesus, nós precisamos do corpo. Nós precisamos estar bem ajustados no corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Meu irmão, chega com essa besteira de que você não precisa dos outros. Ninguém é alguém sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é corpo. Você pode, o Paulo mesmo fala, você pode dizer para a mão, pode dizer para o pé que é mais precioso do que o pé. Não. Todos são importantes. Perde uma mão para você ver como fica difícil. A gente vê o João. Como é difícil para ele, irmãos. Eu queria convidar você, no momento que você tivesse de folga, vai visitar o João, vai conversar com o João. Às vezes a gente reclama demais da nossa vida. Você chega lá, ele está sempre alegre, meu irmão. Ele tem sempre uma palavra de bênção para te dar. Que ele entendeu que ele vai além do corpo dele. Ele não é aquele corpo ali. Ele é espiritual. Amém? E nós somos seres espirituais e precisamos uns dos outros. Se você não entender isso, meu irmão, se você achar que você pode viver sozinho, você vai apagar. Sinto muito, mas essa é a verdade. Longe da igreja você apaga. Continuando. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Tudo você cresce em Jesus. Tem alguma área da sua vida que você precisa crescer? Eu tenho um monte, meu irmão. Em Jesus a gente vai crescer. Ele é o cabeça.
Amém? O corpo cresce embaixo do cabeça. É ou não é? O corpo cresce embaixo da cabeça, a cabeça não sai, né? O seu filho, ele nasceu com a cabeça, desde que ele nasceu, né? Glória a Deus por isso. Então o corpo vai crescendo embaixo da cabeça. E assim é, espiritualmente falando, a gente cresce embaixo da cabeça, que é Jesus. Mas a cabeça é Jesus, e ele sofre tudo aquilo que o corpo sofre. Se a gente não estiver bem ajustado, se a gente não estiver desempenhando o nosso papel no corpo, a cabeça sofre. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, sendo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Veja que interessante. O corpo só é edificado, só cresce, se cada partezinha desempenhar o seu papel. Se cada parte do corpo desempenhar o seu papel, o corpo cresce direitinho. Você não vai ter uma mão gigante, cresce mais de um lado que o outro. Não, se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai crescer junto. Por isso a gente precisa, meu irmão, orar, clamar a Deus. O Senhor está falando aqui na sua palavra que o Senhor vai levantar apóstolos, o Senhor vai levantar evangelistas, o Senhor vai levantar pastores, o Senhor vai levantar mestres. Faltou um, qual é? Profetas, amém. O que eu sou? Onde eu me encaixo nisso? O que o Senhor tem para mim? Qual é o seu chamado? Será que o Senhor quer que eu seja um profeta? Será que o Senhor quer que eu seja um evangelista? Ou o Senhor quer que eu faça todas as coisas? Mas me fala, Deus, eu sei que o Senhor tem algo para mim. Ninguém foi criado sem um propósito, meu irmão. Não existe isso, você é uma dessas coisas. Só que você precisa acreditar nisso e buscar isso, crescer para cima disso. Falar, Deus, eu quero crescer, me ajuda, me ensina, me mostra o que o Senhor tem para mim. Aí continua. E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andavam, andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Aí aqui ele volta a falar. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais. E se ele está falando isso, é porque é possível voltar para trás. É possível voltar a andar como morto. Se eu não ficar firme no corpo, se eu não desempenhar o meu papel no corpo, eu posso voltar a viver como um morto. E aí ele fala aqui, entenebrecidos, que é trevas, quando coberto por trevas. As trevas cobrem, e isso é aos poucos, não é de uma hora para outra, é aos poucos. Aí ele continua assim, entenebrecidos no entendimento, o entendimento vai ficando coberto por uma nuvem de trevas, e o entendimento, eu preciso ter entendimento para acompanhar o que Jesus quer para mim, eu preciso ter entendimento do que Deus quer para mim, eu preciso ter entendimento de quem é Jesus, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O coração duro impede a gente de conhecer Jesus. O coração duro impede a gente de ter entendimento de quem é Jesus. Se a gente deixar o nosso coração endurecer, se a gente começar a pensar assim, tá de marcação comigo, ninguém domina sobre a minha vida, eu é que sei como eu faço. Se a gente começar a pensar assim, nosso coração começa a endurecer. E o coração duro não permite que a palavra entre. E se a palavra não entra, não traz transformação. E se não tem transformação, não tem crescimento. E aí, às vezes eu não saio da igreja, porque eu não sei mais viver sem a igreja. Eu não saio da congregação, mas eu estou morto no meio da congregação. Então não é só o fato de você vir à igreja que vai fazer diferença também, mas é o fato de você ser igreja, de você entender quem você é no corpo de Cristo, quem nós somos em Cristo. Eu me converti e agora o que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa, meu irmão. Sim ou não? E alguma coisa no corpo de Cristo. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. E se for para a glória de Deus, eu tenho que saber como agradar a Deus. Sim ou não? Não adianta nada chegar Jesus na minha casa, eu ir lá e ficar um tempão, gastar um tempão. Jesus, espera aí que eu já volto, tá? Aí eu vou lá para a cozinha e
fico um tempão lá fazendo uma panqueca, né? É uma das poucas coisas que eu sei fazer direito. Pelo menos o Davi gosta, né? Fico lá fazendo uma panqueca e tal, chego para Jesus, ofereço minha panqueca e Jesus fala: filho, eu não gosto de panqueca. Não gosta. Adiantou alguma coisa? A panqueca que eu fiz foi para a glória de Deus? Jesus foi glorificado? Deus foi glorificado através da minha panqueca? Jesus não gostou, meu irmão. Então não adianta nada eu ficar dando uma de braço, sendo que Deus me chamou para ser pé. A gente precisa saber o que Deus quer de nós. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Aqui ele está falando que as pessoas que deixam escurecer o entendimento, deixam de acreditar em Jesus, deixam de olhar para Jesus e falar: Jesus, eu quero ser como você é. Essas pessoas chegam a um ponto de falar assim: não estou sentindo nada mesmo. Esse louvor não acaba nunca. Coisa chata. Não consigo sentir mais a presença de Deus. Ô povo chato, acho que vou mudar de igreja. Porque na outra igreja acho que eu vou sentir a presença de Deus. Irmão, a presença de Deus não se sente. Primeira coisa, se reconhece que a presença de Deus já está aqui dentro. Então a gente só precisa sintonizar o canal. Então eu sintonizo o canal reconhecendo a presença de Deus. Só que para reconhecer a presença de Deus, eu preciso estar quebrantado. Eu não posso estar achando que eu sou bambambam, ou achando que eu sou o cara, não preciso mais de mudança. Porque senão eu vou ter o sentimento, eu perco o sentimento. O que é isso? No Antigo Testamento o pecado era muito comparado à lepra. Por quê? Porque a lepra naquela época não tinha cura. O fato da lepra não ter cura é o pecado. O pecado não tem cura para o pecado, a não ser agora Cristo Jesus. O pecado não tinha cura. Hoje em dia a lepra também tem cura. Mas a lepra, uma das coisas que ela faz é fazer com que a pessoa perca o quê? Os sentidos. Ela deixa de ter sensibilidade ao quente, ao frio. Em casos mais extremos, a pessoa queima o bração lá, fica com o braço embaixo do fogo, mas pegar fogo e ela não sente nada. É isso que o pecado faz com a gente. O pecado vem devagarinho. A lepra, ela demora de 5 a 7 anos. Meses? 5 a 7 anos. Não, 5 a 7 anos para manifestar. Você pode estar contaminado de lepra, mas demora de 5 a 7 anos para que você comece a desenvolver os sintomas. O pecado é assim também. Ele não aparece de uma hora para outra, mas ele entra lá dentro, lá no secreto. Ninguém está vendo, só eu sei do meu pecadinho de estimação. Eu fico acariciando ele, em vez de eu queimar ele de uma vez, eu fico acariciando. Quando eu vejo, ele virou uma lepra. E o que a lepra faz? Consome o sentimento. Eu não sinto mais que eu estou em pecado. No primeiro momento, o Espírito Santo te incomoda, meu irmão. Se você não for lá e se acertar, aquilo começa a virar uma lepra. E o Espírito Santo começa a berrar com você e você não entende. Lembra da peça de teatro que a gente fez aqui na Páscoa? Satanás começa com uma historinha. Mas ele vai entrando na vida da pessoa, até de tal ponto que a pessoa não consegue mais ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo se afasta. A lepra, o pecado, a lepra faz isso com a gente. O pecado é uma lepra que a gente precisa cancelar na nossa vida. Não acaricie o pecado. Se você sabe que pecou, seja rápido em se arrepender. Chore diante de Deus. Clame, peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não consigo mais. Eu tô com os sentidos travados. Eu não consigo mais chorar na tua presença. Eu não consigo mais reconhecer a tua presença, Pai. Eu não consigo mais ter sensibilidade a um louvor. Eu não consigo mais reconhecer que o Senhor está aqui e me ama. Eu não consigo mais viajar na tua palavra, viajar no teu amor, se sentir amado. É isso que o pecado faz com você, meu irmão. Ele vai acabar com o amor que Deus sente por você. Vai fazer com que você ache que Deus não ama mais você. Mas isso é mentira. Que Deus nunca vai deixar de te amar. Só que o pecado é uma desgraça. E o pecado hoje a gente pode comparar a AIDS. A AIDS define a pessoa. O pecado vai te definhando. Você não enxerga, mas Deus enxerga. E você pensa que você está bem. Quando você olha no espelho, você acha, não, eu estou bem, eu sou o máximo. Mas quando você tem uma visão espiritual de você mesmo, meu irmão, você está definhando. Você está deixando o pecado crescer na tua vida. E se você não se livrar do pecado, ele vai te consumir. Ele vai te matar. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele não faz outra coisa, ele não brinca em serviço. Ele sabe o propósito dele. E você está fazendo o que você não sabe no seu propósito?
Nós precisamos acordar como igreja. Qual é o propósito dessa igreja? Qual é o propósito, meu propósito como igreja? Por que Deus me colocou aqui? O que Deus quer que a gente faça aqui, nesse bairro? O bairro está clamando. A natureza anseia com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, nós somos os filhos de Deus, nós precisamos nos manifestar, mas da maneira correta, segundo a vontade de Deus. Mas vós não, ele continua, vocês não são assim, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não é assim que vocês aprenderam a Cristo. Não é deixando o pecado dominar, não é deixando os sentimentos ser abatidos, ser sufocado. Não é assim, é se arrependendo que vocês aprenderam a Cristo. Ele continua, se é que eu tenho ouvido, vocês têm ouvido Cristo? Cristo fala o tempo inteiro com a gente, meu irmão. Jesus fala, o Espírito Santo fala, a mensagem fala. Não seja um surdo espiritual. Ele continua, e vos renoveis no espírito da mente. Pulei isso? Não. Se é que eu tenho ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Nós temos sido ensinados em Jesus, amém? Nós precisamos ser ensinados em Jesus, nós precisamos andar com Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, é isso que ele está ensinando, o Evangelho ensina isso. Quanto aquela vida que você tinha, que você se despoje dela, se desprenda dela, lute contra aquilo. Lute e vença. Vença o pecado. Hebreus fala, você já resistiu até o sangue ao pecado? Ou ainda não? O pecado é a lepra, meu irmão. Se você pegar lepra, o que você vai fazer? Você vai correndo para o médico. Vai correndo fazer o tratamento, sim ou não? E por que o pecado às vezes a gente é tão lerdo? Seja rápido em se arrepender. Seja rápido em abandonar o pecado. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Meu irmão, você precisa renovar a sua mente. Você confessa os seus pecados e pede perdão ao Senhor, você se renova na mente, começa a renovar a sua mente e transformar a mente. Renove ela. Eu amo Deus, eu preciso de Deus, eu sou nada sem Deus. Deus é lindo, Deus é minha salvação, a minha rocha. Substitua os seus pensamentos. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Você precisa se revestir de Deus. Imagina só, Jesus deixou o manto dele. Você precisa se vestir do manto de Jesus. Só que a gente ainda é pequenininho. Imagina o seu filho, você pega a sua jaqueta, sua roupa e dá para o seu filho. Eu pego minha roupa e dou para o meu filho de 2 anos, 3 anos, agora vai fazer, vestir. Vai ficar legal? Vai ficar engraçado, né? Mas o que acontece? Ele ainda está pequenininho. Mas à medida que ele for crescendo, e ele vai crescer, ele vai ocupando os espaços da roupa. Até que ele mexe a mão, se ele mexer, ele ainda for pequenininho, o que vai acontecer? Ele vai mexer a mão, vai aparecer só. Mas à medida que ele vai crescendo e vai ocupando os espaços, quando ele mexer a mão, não vai ser ele mexendo, não vai ser pequenininho mais, mas vai ser a mão de Jesus mexendo. Quando eu e você nos revestimos de Cristo e crescermos à medida da estatura de Cristo, quando eu e você mexermos a mão para curar alguém, não vai ser a minha mão e a sua mão, mas vai ser a mão de Cristo. Quando eu andar, não vai ser o meu passinho pequeno, mas vai ser o passinho do Pai, um passo grande. Quando eu falar, não vai ser eu falando, mas vai ser a voz do Pai. Amém? A gente precisa se revestir de Cristo. Nós precisamos nos despojar do velho homem. Aí ele continua, por isso, deixai a mentira e falai a verdade. Isso foi falado domingo passado. A gente tem que deixar de mentir, meu irmão. Ah, mas é mentirinha branca. A mentirinha branca foi inventada pelo mesmo autor. A única autoria, né, que é descrita na Bíblia que o diabo tem é a mentira. Então a mentira branca, a mentira preta, a mentira cor-de-rosa, a mentira negra, né, aquela mais cabeluda, todas elas têm o mesmo pai. E nós não queremos servir esse pai. Amém?
Então, se você mente, tem o costume de mentir, ou às vezes mente sem querer, pare de mentir. Isso aqui é prático. Isso aqui é uma coisa natural. É uma luta minha e sua. Eu não vou mentir. Eu não vou mentir porque o corpo vai sofrer. Continua. Falar é verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós somos membros, um depende do outro. Então não pode ter mentira. Amém? Continua. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Você até pode ficar irado, mas não peque. E não deixe que aquilo se acumule. Porque uma ira acumulada, meu irmão, vira amargura. E a amargura, aí já era. Aí vira o pecado. Não deis lugar ao diabo. Se você dá lugar ao diabo, ele é metido, ele é enxerido, ele é incansável. Se você der um lugarzinho para ele, ele vai entrar. Não dê lugar para o diabo. E aqui no original, não dê lugar para o diabo é não dar lugar para o diabo. Não dê espaço para o diabo crescer junto com você. Amém? Mate ele, expulse ele da tua vida. Cancele tudo aquilo que pode ser obra dele na tua vida. Aquele que furtava, não furte mais. Na minha época, quando eu era adolescente, um pouco antes de ser adolescente, a gente não falava roubo, né? A gente falava chutar. Ah, porque eu chutei tal coisa. Isso ainda era motivo de orgulho entre os adolescentes, né? Ah, não, porque eu chutei, cara. Nossa, eu chutei, velho. Imagina, se orgulhar do pecado. Quantas vezes a gente não se orgulha do pecado? Chutar é roubar. Não importa o que seja. Ah, não, mas ninguém está vendo. É roubo. Se estiver vendo ou se não estiver vendo. Que Deus está vendo. Que mais? Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha para repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? Palavrão. Tem um professor que ele vai na minha sala, Jesus amado, irmãos, que dó, que a cada 5 palavras, 4 é palavrão, velho. E é uma coisa assim tão natural, que eu sei como é, porque eu fui assim também. Eu tinha boca suja, meu irmão, falava muito palavrão. Mas de que entendi que não podia mais falar palavrão, eu comecei a lutar na minha mente, e resistir na minha mente, até que o dia que eu fui liberto. E eu não vou dizer que nunca escapou algumas. Mas quando escapa, meu irmão, sabe quando você sente um frio assim lá dentro? Ah, entristeci o Espírito Santo. Na hora você se arrepende. Mas graças a Deus faz muito tempo que não escapa mais nenhum. Mas eu erro em outras coisas. Assim como eu errei quando eu falei mal do político. Eu devia abençoar ele, orar por ele, não falar mal. Antes, sede para uns... perdão, eu pulei. Continua, né? 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Meu irmão, hoje eu vi isso acontecer comigo na mesa, com o Davi. Se eu tivesse falado uma palavra de bênção, ele ia ficar repetindo a palavra de bênção para o político, né? Sei lá, político, você é abençoado, né? Você é um cara muito gente boa. Ele ia ficar gente boa, gente boa, gente boa. Traz graça àqueles que ouvem. É bom ficar perto de alguém que está falando coisa boa, não é? Aí ele continua. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A Catherine Kuhlman, ela falava, às vezes, no começo da reunião, por que vocês estão entristecendo o Espírito Santo? Não entristeçam o Espírito Santo. Enquanto as pessoas não se arrependiam, não começavam a buscar na mente o que estava acontecendo, o que elas tinham feito de errado, e não se compungiam mesmo, não começavam a declarar, Espírito Santo me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, nada acontecia, o Espírito Santo não visitava as pessoas, os milagres, as curas não aconteciam, porque o Espírito Santo entristece, meu irmão, e ele é sensível, ele é santo, 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 santo. Sabe o que é santo? É separado, ele não mistura com nada. Quantas vezes a gente entristece o Espírito Santo?
Não entristeça o Espírito Santo, porque é nele que você foi selado. Existe um selo, propriedade de Jesus. E quem é esse selo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor. Deus colocou em você o Espírito Santo para dizer assim, ó, esse aqui é meu, e quando eu voltar, eu vou pegar ele de volta. Porque ele tem o penhor. Ele tem algo que é meu, que está dentro dele. E eu vou pegar ele para mim. Agora, se eu entristeço o Espírito Santo, ele se afasta de mim. Não vamos entristecer o Espírito Santo. Como corpo de Cristo. Como igreja do Senhor. Meu irmão, se você parar para pensar no princípio da igreja, as pessoas não tinham toda a Bíblia, principalmente aqueles que se convertiam fora do judaísmo. Eles não tinham nem o Antigo Testamento para ler. O que guardava esses homens era a comunhão com o Espírito Santo. A gente precisa restaurar essa comunhão com o Espírito Santo. Você precisa ler a palavra, você precisa decorar a palavra, você precisa conhecer a palavra, mas isso não pode substituir a tua comunhão com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vivifica a letra. A gente precisa aprender a ter comunhão com o Espírito Santo. Eu também não sei ainda como fazer direito isso. Mas a gente precisa juntos, por isso que a gente precisa um dos outros. Para juntos a gente chegar à unidade da fé, para juntos a gente chegar a esse entendimento de como ser guiado pelo Espírito Santo o tempo inteiro. Como andar em comunhão com o Espírito Santo. E é essa a vontade de Deus. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A gente precisa nos perdoar. A gente precisa viver em unidade. A gente precisa, principalmente, unidade com o Espírito Santo. Porque se a gente tiver unidade com o Espírito Santo, a gente vai ter unidade entre nós. Queria que você parasse um pouco agora. Fechasse os teus olhos. E começasse a falar com o Espírito Santo. Ele te ouve, ele me ouve, nós somos o templo do Espírito Santo. Começa a falar com ele, Espírito Santo, onde eu tenho te entristecido? Qual tem sido a postura que o Senhor não tem gostado em minha vida? Seja sincero com ele, meu irmão. Não perca a oportunidade. Essa é a oportunidade da tua vida. Você não sabe quando que você vai ser promovido ou rebaixado. Você não sabe, só Deus sabe quando que você vai ser promovido ou rebaixado. Você pode ser promovido. E vai ser muito legal se você for promovido com Cristo Jesus. Só que para isso nós precisamos aprender a ter comunhão com o Espírito Santo agora. Começa a falar para o Espírito Santo, eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ouvir tua voz, Pai. Eu quero ser guiado por ti. Eu quero abrir mão da minha religiosidade. Eu quero abrir mão de tudo aquilo que eu acho certo, para ter aquilo que é certo contigo, Pai. Assim como Paulo fez, que considerou tudo que ele sabia, todo o conhecimento que ele tinha, como esterco, pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus. Nós queremos fazer o mesmo, Pai. Nós não queremos considerar aquilo que nós sabemos, nós não queremos admitir que nós sabemos tudo, nós queremos admitir nessa noite que nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Como povo Teu, Pai. O Senhor nos chamou, Paizinho, para fazer um papel, cumprir um papel aqui nessa terra. Mas sozinho a gente não consegue, Pai. Espírito Santo, eu te peço, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio.
Enche-nos outra vez, Espírito Santo. Vem encher o nosso coração, vem encher a nossa mente, Pai. Leva-nos, Senhor Deus, ao lugar que o Senhor quer para nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Não deixe a gente ficar com os sentimentos, os sentidos interrompidos pelo pecado. Mas que a gente possa estar sensível à Tua presença o tempo inteiro. Sensível à Tua voz o tempo inteiro. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque nós sabemos, Deus, que o deixar de fazer o bem também é pecado. E muitas vezes nós temos pecado pela omissão. Espírito Santo, mostra para a gente, Pai. Mostra para a gente que uma simples ida no mercado é um campo missionário. Mostra para a gente que uma ida ao shopping é um campo missionário que a gente está indo. Mostra para a gente que todas as pessoas que a gente conversa, que a gente olha, que a gente fala, são possíveis filhos teus, Pai. São pessoas que precisam da Tua graça, Pai. Que precisam ouvir uma palavra de bênção. Que precisam de um toque do Senhor, não importa qual seja a condição financeira dela, Pai. Muitas vezes nós pensamos que as pessoas ricas não precisam de ajuda, não precisam de Jesus. Quando elas são pobres, cegas e nuas. Não têm o verdadeiro tesouro que nós temos. Que a Tua palavra diz que nós temos um tesouro dentro de vasos de barro que somos. E esse tesouro é o Evangelho, esse tesouro é o Espírito Santo, esse tesouro é a luz de Jesus que brilha através de nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo nos incomode, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha trazer vida ao nosso coração que está de pedra, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha amolecer o nosso coração nessa noite, Pai. Venha trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. Um coração que reconhece que precisa mudança. Um coração que reconhece os erros, que reconhece as falhas e reconhece que precisa mudar para alcançar a medida da estatura de Cristo. Meu irmão, você não tem que se acostumar com a maneira de viver e pensar, não, eu não preciso mudar, tá bom assim, ou então é muito difícil mudar. Meu irmão, toda mudança é difícil, mas o Senhor Jesus é conosco. O Espírito Santo de Deus é conosco. Se você quer mudar nessa noite, se você quer dar um basta na vida de pecado, de acarícia do pecado, de pensar, não, eu não consigo viver sem esse pecado, ou então de luta com suas próprias forças contra o pecado. Quantas vezes você pensa, não, eu vou sair daqui, hoje não vou mais mentir, e na primeira esquina você mente. Meu irmão, você precisa da ajuda do Espírito Santo, enquanto você não se render para Ele, e não falar, Espírito Santo, eu preciso de Ti, sem o Senhor eu não posso, você não vai vencer. Nós precisamos do Espírito Santo. Abra a tua boca agora e clame ao Espírito Santo. Você precisa dele, eu preciso dele muito mais do que qualquer outra coisa, meu irmão, minha irmã. Mais do que conhecimento, eu preciso do Espírito Santo, porque é Ele que traz o conhecimento, Ele que me conduz a toda a verdade. Fala para o Espírito Santo, abra a tua boca, não fique calado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse pode ser o clamor da tua vida, meu irmão, minha irmã. Abra a tua boca agora, fala com o Senhor Jesus, fala com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, que o nosso Deus é tão bom, que Ele vai dar o Espírito Santo a todo aquele que clamar. Nós somos maus e sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não vai dar o Espírito Santo àquele que clamar. Clame, meu irmão, clame, rogue ao Senhor, peça, Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, eu não consigo deixar de dar um migué sozinho, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, eu não consigo deixar de mentir sozinho. Em nome de Jesus, o Espírito Santo me enche, Espírito Santo. Eu me arrependo nessa noite das minhas obras, mas eu me arrependo nessa noite de tudo aquilo que eu tenho feito tem desagradado o teu coração, Pai. Oh Deus, eu te peço perdão, Pai, e me arrependo mesmo, Deus, de ter muitas vezes
ignorado a tua voz, deixado de lado aquilo que o Senhor queria que eu fizesse, Pai. Eu te peço perdão, Senhor Deus, e me arrependo, Pai, por ter deixado de falar do teu amor para as pessoas, tantas pessoas que eu cruzo, no mercado, na farmácia, na rua, no trânsito. Quantas vezes eu deixei de brilhar a tua luz, Pai. Mas hoje eu entendi, Senhor, que eu sou cristão, e eu tenho um propósito nessa terra. Eu tenho um chamado, eu tenho um dom, eu tenho uma graça que o Senhor Jesus colocou sobre mim. Eu sou parte do corpo de Cristo. Eu não estou separado do corpo de Cristo, mas eu estou no corpo. Eu sou o corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo, e como corpo de Cristo eu vou andar em unidade, em fé, em unidade com o Espírito Santo. Eu vou andar contigo, Espírito Santo, para onde quer que eu vá. Espírito Santo, eu não quero te deixar. Fala com Ele, meu irmão, fala para Ele: eu não quero te deixar, Espírito Santo. Eu não quero entristecer o teu coração. Eu não quero te entristecer, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem. Aviva o dom que está em mim, Pai. Aviva o dom que há em mim, Senhor. Assim como Paulo escreve a Timóteo e fala para ele: reaviva o dom que há em ti, Timóteo, pela imposição das minhas mãos. Existem dons que foram colocados sobre mim, sobre você, meu irmão, que dependem do avivamento, que dependem daquilo, da rendição ao Espírito Santo. Meu irmão, nessa noite que você se renda ao Espírito Santo e clame a Ele: Espírito Santo, acende a chama. Queima novamente o primeiro amor no meu coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Sede meus imitadores. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor como também Cristo vos amou. E se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como bobos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Oh, Jesus! Fique de pé, meu irmão, comece a adorar o Senhor, comece a falar para Ele que você ama Ele, comece a entoar um cântico novo para Ele, fala para Ele que Ele é lindo, que Ele é suave, que Ele é cheiroso, que Ele é amável, que Ele é justo. Oh, quem tenho eu além de Ti, Senhor? Tu és lindo, Tu és perfumado, Jesus. Salmodie, faça um salmo para o Senhor, abra a tua boca, encha-se do Espírito Santo, meu irmão. Sem Ele você não pode nada, sem Ele você não pode fazer nada. Encha-se do Espírito Santo, salmodiando ao Senhor, falando elogios para o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Espírito nosso. Suri, no, suri. Spoli, shall aqui. Luri, né? Suri, no. Faça um cântico espiritual para o Senhor. Abra a tua boca, não fique calado. Deixa o Espírito Santo fluir a tua vida, meu irmão. Minha irmã, você é templo do Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Oh, Deus, palavra, shall it
santo, 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 aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Declare para Ele que Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. O Senhor quer reavivar o dom que há em ti. Se você faz tempo que não ora em línguas, ora em línguas agora, meu irmão. Reavive o dom. Não fique calado. Deixa o rio de Deus fluir na tua vida. Deixa o rio de Deus fluir na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, nós te convidamos. Vem. Vem, cresce em nós, Senhor. Vem, Espírito. Vem, Espírito de Deus. Surinó. 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 Vem, Jesus. Vem, Jesus. Jesus, 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 Jesus.